Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela bondade do Senhor em nossas vidas, Senhor. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu, podermos te adorar. E agora pedimos, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um nessa noite, para que todos possam compreender a Tua Santa Palavra, pura e verdadeira como ela é, e assim, ó Pai, possamos ter as vidas moldadas por ela para a Tua glória. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos fazendo estudo expositivo no livro de Mateus, nos dias de domingo à noite, e hoje vamos iniciar o capítulo 19. Mateus, capítulo 19, certo? Mateus 19. Eu já até expliquei, para os irmãos que gostam desse tipo de estudo, porque ele vem discorrendo a história, você começa a entender a história, o contexto de tudo que está acontecendo, e sem pular etapas, O estudo temático, quando você escolhe um tema para falar sobre ele, é muito bom também, porque nós aprendemos sobre aquele tema especificamente, podemos nos aprofundar mais também sobre o tema, mas esse estudo expositivo eu gosto muito dele por isso, porque nós tratamos todos os assuntos que são falados naquele livro. Então você começa a ter uma visão panorâmica de todo o livro que está sendo estudado, sem fugir de nenhum tema que é tratado ali, porque às vezes nós somos tendenciosos, quando vamos escolher estudos temáticos, a escolher só aqueles estudos que convêm, aqueles temas que são convenientes. E o estudo expositivo foge dessa conveniência, ele fala tudo o que Deus queria comunicar naquele livro. E eu gosto muito por isso, porque nós vamos abordando todos os temas contidos dentro daquele livro. Então, nenhum desses estudos, irmãos, é específico para alguém, Ou seja, é para todos, para toda a igreja, Nós não escolhemos um irmão, um determinado dia, e diz, eu vou preparar um estudo para aquele irmão, Pegar aqui o Caleb, vou fazer um estudo para ele. Não. Nós pegamos e fazemos o estudo para toda a igreja, conforme o Espírito Santo nos dirige. Isso quando vamos fazer um estudo temático, certo? E quando é um estudo expositivo, aí mais ainda para a igreja, porque não tem nenhum irmão específico que você está querendo comunicar aquela verdade ou aquele tema, certo? Eu gosto muito por isso, porque eu mesmo sou confrontado com esses estudos, expositivos. Os estudos temáticos também. O expositivo é porque ele vai detalhando tudo, tudo que está dentro daquele livro. Então, espero que tenha ficado claro, porque às vezes nós tratamos alguns temas dentro do estudo expositivo que às vezes algum irmão pode achar, esse estudo foi para mim, Graças a Deus que foi para você, porque para mim também, certo? Todos os estudos que nós fazemos na igreja, a intenção é que venha nos transformar nossas vidas para sermos crentes melhores, para brilharmos a luz de Cristo onde quer que nós andemos, tá bom? Então nós já passamos aí da metade do livro de Mateus. Quem sabe quantos capítulos tem o livro de Mateus? Quantos? 28 capítulos, muito bem. Então nós já passamos aí da metade, Já estamos no já estudamos 18 capítulos, só faltam aí mais 10. E vamos iniciar hoje o capítulo 19, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Nós já vimos um pouco sobre essa questão geográfica da terra de Israel. A Galileia fica na região norte ou sul de Israel? Quem lembra? Galileia fica na região norte, muito bem. Certo? E a Judéia na região sul. Então Jesus estava ali na região norte, que foi onde ele viveu boa parte da vida dele, Por isso que chamava Jesus o Galileu, porque ele viveu na Galileia. Chamava também de Jesus o Nazareno, porque ele viveu em Nazaré da Galileia. Ele viveu boa parte da vida dele lá, certo? E nasceu na Judéia, Porque ele nasceu em Belém da Judéia. Ele nasceu na parte sul e viveu boa parte da vida dele na parte norte de Israel. Então ele conhecia bem aquela terra, aquela região.
Então ele foi da Galileia para a Judéia, além do Jordão, que o Jordão era o rio, né? Rio Jordão. Versículo 2, seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Jesus, como sempre, né? Acudindo às necessidades das multidões, sabendo que esse não era o foco dele. O foco principal de Jesus não era vir como um curandeiro, era vir como salvador do mundo. Nós vemos no capítulo 1 de Mateus que ele veio salvar o povo dos pecados deles. Essa era a intenção de Jesus. Então ele fazia esses milagres para autenticar assim a sua mensagem, vamos dizer, dar autoridade ao que ele dizia, para que as pessoas pudessem dar crédito, acreditando que ele realmente era enviado por Deus. É tanto que no capítulo 3 de João, Nicodemos se encontra com ele e diz: ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então esses sinais que Jesus fazia, os milagres que ele realizava, davam uma autoridade, né? Identificavam ele com Deus, no sentido de ele, um ser humano, para ter a autoridade que ele tinha, fazer sinais, milagres que ele fazia, coisas miraculosas que alguns deles ninguém nunca tinha ouvido, nem tinha visto acontecer, só podia ser de Deus. Então, por isso que ele realizava milagres. O Novo Testamento não estava escrito, então havia necessidade da realização desses milagres. Hoje, para autenticar a pregação da palavra de Deus, a mensagem, nós não precisamos realizar milagres para dar autenticidade, para que as pessoas possam dar crédito ao que nós falamos. Por quê? Porque a Bíblia já está completa. As pessoas só precisam crer nas Escrituras. Eu não preciso fazer um milagre para que alguém dê crédito à palavra de Deus. Não preciso. Ou ela dá crédito à palavra de Deus, ou ela quem vai sofrer as consequências por não acreditar na palavra de Deus. Eu não preciso fazer nenhum milagre, nenhum sinal para dar credibilidade à palavra de Deus, porque ela já é por si só completa e suficiente, né? Versículo 3 diz: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aqui do versículo 3 ao 12 vai falar sobre o divórcio, né? A questão do divórcio. Como que era realizado o divórcio no passado, né? Como que biblicamente é permitido divorciar? Será que é um mandamento de Deus para as pessoas, né? O divórcio? E você observa aqui uma pegadinha, né? Que queriam fazer com o Senhor Jesus. Queriam encurralar ele para pegar ele em alguma palavra errada ou tentar incriminá-lo. Então ele pergunta: é lícito, é permitido ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E havia duas crenças rabínicas naquele tempo. Uma de que só era permitido o divórcio mediante o adultério. E a outra, um outro rabino, né, defendia a ideia de que você podia repudiar a sua mulher, ou seja, separar dela por qualquer motivo. Havia essas duas crenças, vamos dizer assim, por parte dos rabinos judeus, certo? E aí agora eles vêm tentar jogar. Por que eles fazem essa pergunta? Será que eles iam acreditar agora no que Jesus ia ensinar e largar aquele ensino rabínico que eles tinham? O que é que vocês acham? Não, eles queriam pegar o que Jesus ia dizer para jogar Jesus contra os rabinos, contra aquela tradição judaica. Era isso que eles queriam fazer, né? Criar um conflito entre Jesus e aquela tradição judaica. Diante dessa pergunta, Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Então observe que Jesus, ele leva para onde? Para as Escrituras. Não tendes lido? Para você sair, irmãos, de uma pegadinha, vamos dizer assim, de alguém que quer te incriminar, porque você é crente, tem as crenças nas doutrinas da Bíblia e quer te jogar contra algum grupo específico, você pode usar a mesma estratégia de Jesus. Você não tem lido na Bíblia? Você não leu que a Escritura fala, né, que o Criador desde o princípio fez o quê? Homem e... Não foi homem e homem, nem mulher e mulher. Foi homem e mulher. Então, ele criou o homem e mulher para quê?
para se unir. Quando ele criou o homem e mulher, ele disse o que lá no jardim? Crescer, multiplicar, encher a terra. Não foi assim? Como que o homem e a mulher iam crescer, multiplicar e encher a terra? Casando, não é não? Eles tinham que reproduzir. Para eles reproduzir, eles tinham que ser casados. Qual foi o primeiro casamento que foi feito? Adão e Eva, não foi não? Foi o primeiro casamento. Quem foi que fez? Deus. Porque o casamento ele é feito diante da maior autoridade presente, a maior autoridade local, né, do lugar. Então, a maior autoridade lá no jardim era Deus. Então, Deus fez o casamento de Adão e Eva. Aqui a mulher que eu te fiz. Hoje, o casamento reconhecido na sociedade é aquele que é feito perante as autoridades judiciais, né? Ou seja, perante lá o juiz e tudo mais, juiz de paz que a gente chama, né? Não é a igreja que faz o casamento, certo? Eu vou casar na igreja porque não preciso casar lá no cartório, não. Só na igreja é suficiente. Não. Porque a igreja não é a maior autoridade legal no país. A autoridade é a lei lá, o judiciário, né? Por aí vai. Então você tem que cumprir a lei, você tem que casar diante lá no cartório, tudo legalzinho, para que seja um casamento reconhecido na sociedade, certo? Se você não casar lá no cartório, você não estará casado, mesmo que faça cerimônia na igreja. Então o pastor ele não faz casamento. O pastor ele faz aquela cerimônia ali para dar as bênçãos de Deus, né? Pedir as bênçãos de Deus sobre aquele casal que já casou lá no cartório. Já fez aquela cerimônia lá, certo? Então Deus fez homem e mulher. E aí Jesus agora confronta eles com a Bíblia. Não tem deslido que foi assim que Deus fez? E que disse, por esta causa deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então, quando você casa, você deixa pai e mãe. Qual o sentido dessa palavra? Deixará o homem, pai e mãe. Você vai abandonar os pais? Não. E o que é que isso quer dizer? Sair da casa deles. Aí eu vou procurar me aprofundar aqui só para a gente ter um entendimento do que aqui significa. Se a pessoa não tiver onde morar, será que a Bíblia proíbe de um casal viver na casa dos pais? Vai morar debaixo da ponte? O que é que vocês acham? Né? Então assim, quando diz deixar pai e mãe, inclui o sentido de sair de casa, vamos dizer, né? Mas não necessariamente isso. Deixar pai e mãe no sentido de depender dos pais. No sentido emocional, no sentido financeiro. Eu não posso casar e viver dependendo financeiramente dos meus pais. Eu posso até não morar na mesma casa, né? Eu casei e me mudei, vou morar a 160 km do meu pai, como eu moro hoje, né? 160 do meu pai e 130 da minha mãe. Longe de todos dois. Mas eu poderia não ter deixado eles ao mesmo tempo, mesmo morando longe, mas não ter deixado, se eu dependesse financeiramente deles. Então eu teria deixado pai e mãe? Não, mesmo morando longe, mas eu dependo deles. Dependeria, né? Eu não dependo hoje, né? Mas diga assim, se fosse o caso, né? Certo? Só para a gente entender que esse deixar não necessariamente é o espaço geográfico de sair de casa. Também não estou dizendo que é certo você morar dentro de casa. Você casar e morar com os pais. Não estou dizendo que isso é bom, não. Certo? Mas a Bíblia também não está proibindo isso, que eu entendo. O que eu entendo é que você tem que deixar a dependência dos pais, de depender financeiramente e emocionalmente. Como que é essa dependência emocional? É você não ter a autoridade para resolver as coisas do seu lar. Você depende do papai e da mamãe para resolver suas coisas. Você não lava a roupa suja em casa, como diz o ditado, né? A gente diz, roupa suja lava onde? Em casa. Os problemas da família, do casal, resolve aonde? Em casa, entre marido e mulher. Não é papai, mamãe, aconteceu isso, meu marido fez isso, a mulher fez isso. Não. Casou, casal resolve. E você observa que essa responsabilidade de assumir a autoridade no casamento está sendo dada a quem? Deixará o homem, pai e mãe. Está dizendo que agora a autoridade dessa nova família que foi formada é dada ao
homem. A responsabilidade é dele. Então ele tem que ser o mantenedor do lar, ele tem que prover financeiramente o lar para sustentar a família, e ele tem que ter o controle emocional da família, no sentido de resolver os problemas da família e ser independente dos pais com relação a isso. Não quer dizer que os filhos não podem se aconselhar com os pais. Eu também não entendo dessa forma. Eu entendo que o filho pode pedir um conselho ao pai ou à mãe sobre algum problema, mas não que os pais vão se intrometer na vida conjugal dos filhos. Isso não pode. Isso não, porque você vai atrapalhar. Porque geralmente os pais puxam a sardinha para o lado dos filhos, né? Tem casos que eu já vi que a sogra puxa a sardinha para o lado do genro. Eu já vi casos assim também, né? Então, por isso que não pode ter essa dependência emocional, para que não venha atrapalhar o casamento. Porque senão vai criar uma irônia, porque o casal briga, depois faz as pazes, está tudo normal, né? Mas e o genro que brigar com o sogro ou com a sogra? Não volta o normal assim tão fácil quanto volta o casal, certo? Então, por isso que tem que deixar pai e mãe nesse sentido, emocional também. Se casou, agora é uma nova família que foi formada, o marido, o homem, ele tem que assumir essa responsabilidade e ter essa independência de não deixar os pais dele interferir e nem os pais da esposa interferir no seu casamento. Você também não vai se tornar rebelde, né, no sentido de destratar os pais ou os sogros, mas você tem que se impor, vamos dizer assim, né, no sentido de que é uma nova família e você é o responsável por ela e você vai comer as broncas, você vai resolver os problemas da família. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. Então você observa, irmãos, a importância, a seriedade que é um casamento. Muito sério. Você está quebrando todos aqueles laços emocionais da família, no sentido de depender dos pais, e também financeiramente vai criar como se fosse assim, iniciar uma nova história, escrever novas páginas da sua história, para ser desfeito por qualquer motivo. Só com esse entendimento até aqui, você já sabe a resposta que Jesus está querendo dar para eles. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Não. Jesus está dizendo, não é. Porque olha o que foi que o Criador disse, deixa o homem pai e mãe. E aí eu falei todas as implicações disso, não falei todas, né, mas algumas implicações disso, desse deixar pai e mãe. É algo tão sério que não pode ser desfeito por qualquer motivo. Ficou claro? Aí o versículo 6 ele diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Qual é a vontade perfeita de Deus para o casamento? Não haver separação, entendeu? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Você observa junto esses 3 versículos. O Criador fez homem e mulher. O homem vai agora ser o responsável pela sua família. Vai deixar pai e mãe e vai ser o responsável pela sua família. Não são mais 2 pessoas agora, é uma só carne. Então o que Deus ajuntou, não separe. Portanto, a conclusão, ele está concluindo isso. Não separe o homem. Não pode haver separação. Isso é a vontade perfeita de Deus. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha, está vendo o que é que eles queriam? Jogar Jesus contra a lei, contra os judeus. Como Jesus se saiu bem aqui na primeira resposta, agora eles quiseram jogar contra Moisés. E Moisés era uma figura que era muito respeitada pelos judeus. Ele já joga Moisés aqui. Por que Moisés então mandou dar carta de divórcio e repudiar? E eu pergunto aos irmãos, Moisés mandou dar carta de divórcio, sim ou não? Sei não, pastor. Eu também não sabia não, mas vamos aprender agora. Deuteronômio 24, verso 1. É só para vocês não dormirem essas perguntas. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio,
e lhe der na mão e a despedir de casa. Observe, até aqui Moisés está mandando divorciar? Sim ou não? Não. Olha as condições. Se um homem casar, né, tomar uma mulher e se casar, se ela não for agradável, Moisés não está mandando. Pegue uma mulher e dê carta de divórcio a ela. Não tem nenhum mandamento aqui não. São condições. Se ela não for agradável aos seus olhos, ou seja, por qualquer motivo, ter achado uma coisa indecente nela, não necessariamente um adultério, segundo os comentaristas aqui, não necessariamente seria uma imoralidade sexual, não necessariamente, mas uma coisa indecente, não foi agradável, e se ele quiser divorciar, aí é problema dele. Não estou mandando. Moisés, quando dissesse assim, não estou mandando, se ele der um termo de divórcio a ela e a despedir de casa, e se ela saindo de casa for e se casar com outro homem, Moisés está dizendo que ela, ao receber essa carta de divórcio, está apta para casar de novo? Também não está dizendo isso não. Se fizer isso, Moisés está relatando um fato que acontecia no passado. Isso acontecia. As pessoas se divorciavam por qualquer motivo. Por isso que havia esses dois pensamentos rabínicos na época de Jesus ainda. Uns que só podia divorciar mediante o adultério, outros que por qualquer motivo você podia. Porque era o que acontecia no passado. Não que Moisés tivesse mandado fazer isso. Moisés relata que algo que acontecia. E aí ele está aqui advertindo, prevenindo, para que não houvesse uma contaminação, uma imoralidade nessa família. Aí ele está dizendo, se tudo isso acontecer, né, ela receber a carta de divórcio, e se ela for se casar com outro homem, e se este a aborrecer, este novo marido aborrecer ela, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe não der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Como que essa mulher foi contaminada? Pelo fato de ela ter sido desprezada, vamos dizer assim, ela recebeu uma carta de divórcio sem motivo. Então, ao receber uma carta de divórcio sem motivo, ela foi, casou com outro homem, aí ela estava vivendo em adultério. Entenderam? O que Moisés está falando aqui não é dizendo que você deve fazer isso, você deve dar carta de divórcio. Moisés não mandou dar carta de divórcio. Moisés está dizendo, olha, se isso acontecer, a mulher está contaminada, porque ela está vivendo em adultério, porque ela recebeu uma carta de divórcio de forma indevida, ilegítima. Entenderam? Aí, como ela casou novamente, agora está vivendo em adultério. E aí está contaminada. E aí agora o homem, o primeiro marido dela, não pode mais recebê-la, porque senão vai contaminar tudo. Vai também estar já em adultério. E aí por aí vai. A mulher se contaminou por conta disso. Não que Deus queria que o divórcio acontecesse. Não que Moisés mandou dar a carta de divórcio. Também não. Quando acontecia isso, Moisés está dizendo, olha, vai ter problema, porque a família vai estar manchada com adultério, porque ela foi desposada ali, né? Desposada não, ela foi divorciada sem motivo. Porque a única brecha que a gente vê na Bíblia para o divórcio qual é? É o adultério, né? É a única brecha que a gente vê, adultério. Então pode, se quiser, mas a prioridade de Deus ainda é o quê? O perdão. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o que Deus quer, acima disso, é o perdão e a reconciliação. Mas, se caso a pessoa não tem essa habilidade, essa capacidade de perdoar tal tipo de pecado, aí Deus permitiu, não mandou. Deus permitiu dar a carta de divórcio.
Permitiu. Não é um mandamento, é uma permissão de Deus. Nós vimos que a vontade perfeita de Deus é o quê? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a vontade perfeita de Deus, certo? E além da questão do divórcio, nós temos o entendimento de que em caso de risco de morte, também se deve deixar, né? Vou ser mais prático, mais claro. No caso que a mulher está apanhando do marido, já foi para o hospital, já não sei quantas vezes, né? Está em tempo de morrer de apanhar, vai viver como assim? Será que Deus quer que ela morra de apanhar do marido? Eu também acredito que não, certo? Então é um entendimento que se tem. A Bíblia não fala claramente sobre isso, né? Mas é um entendimento, porque a mulher não foi feita para apanhar dentro do casamento, né? Ela é a parte mais frágil, é como a menina dos olhos, tem que ser bem tratada, bem cuidada, respeitada, e não para viver sofrendo no casamento, né? Nesse sentido de violência a ponto de morrer. Se for algum outro tipo de sofrimento psicológico, alguma coisa que não põe a vida dela em risco, aí já é outra história, né? Mas caso de adultério, está bem claro na Bíblia, que Deus permite, não que Ele queira que seja assim, né? E no caso de violência a ponto de ter risco de morte, certo? Então, o problema deles é que eles não entenderam, né? Moisés não tinha mandado dar a carta de divórcio. Jesus responde no versículo 8, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar. Permitiu. Ah, vocês querem? É com vocês. Estou mandando não. Não recebi esse mandamento de Deus para repassar para o povo. Moisés dizendo, né? Mas já que vocês querem, então, vocês façam o que quiser. Permitiu. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Porque Deus não queria que houvesse a separação, o divórcio. Mas por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do coração de quem? Do ofendido ou do ofensor? Do ofensor, certo? Que no caso do adultério, que é o caso em que pode, né? Em que se permite repudiar, é por causa da dureza do coração da pessoa que cometeu o adultério. Não é por causa da dureza do coração da pessoa que não teve a capacidade de perdoar, não. É por causa da dureza do coração daquele que cometeu, né? E Jesus diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Se não for por causa de relações sexuais ilícitas, o adultério. Certo? Então a dureza do coração é por parte daquela pessoa que cometeu o pecado. É por isso que diz, por causa da dureza do coração, foi o que Moisés permitiu, deu a liberdade de você escolher se quer repudiar ou não. Mas não mandou. Moisés não mandou. O que Deus quer é que não haja o divórcio. O que ele diz, não foi assim desde o princípio. Deus fez, foi homem e mulher. Deixa o homem pai e mãe, se tornam os dois uma só carne. E aí os discípulos agora, eles ficam um pouco, vamos dizer assim, confusos com relação ao casamento. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Opa, então peraí, se eu não posso repudiar minha mulher por qualquer motivo, então casar para quê? Por que eles tinham isso na mente, né? Porque era o que eles vinham ouvindo dos seus antepassados, que você podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Então, já que eu não posso por qualquer motivo, então não convém casar. Isso era o entendimento que eles estavam tendo naquele momento. Só que não é isso. O casamento, ele tem um padrão. Qual é o padrão exigido para o casamento? Fidelidade. Você tem que ser fiel ao seu parceiro, certo? Ao seu cônjuge. Esse é o padrão. Nós não vamos nos detalhar muito, porque o tema não é casamento, né? Mas envolve outras coisas, esse padrão. E, de forma bem resumida, para a gente entender, quando nós falamos de casamento, geralmente a gente usa muito a palavra amor, não é? Você tem que amar o seu cônjuge para viver e tudo mais. Só que a palavra amor, ela tem se tornado um pouco abstrata no conhecimento das pessoas. O que é amor? Tem muita gente que não sabe nem definir o que é amor.
Na língua portuguesa ainda é mais difícil você definir amor, porque quantas palavras nós temos para amor no português? Quantas? Só um, não é não? Amor. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Só o verbo amar, não é não? No grego nós temos vários tipos de amor. Fica mais fácil você entender e diferenciar os tipos de amor, né? Os 3 mais conhecidos quais são? Phileo, que é o amor entre amigos, o eros, que é amor entre homem e mulher, marido e mulher, e o ágape, que é a maior qualidade de amor, que é o amor sacrificial, que representa o amor de Deus para conosco, amor ágape. Então, quando você começa a estudar pelo grego, você começa a entender, então há vários tipos de amor. Então, o amor que eu tenho que ter para com a minha mulher é o amor eros. Certo? Amor eros, aquele amor erótico, para ter aquele relacionamento entre homem e mulher. Esse amor tem que existir dentro do casamento. Tem que existir também o amor ágape? Também, o amor sacrificial. O homem tem que ser capaz de dar a vida pela sua esposa. Tem que existir o amor filho? Também, porque há momentos em que nós não estamos sempre agindo com amor eros. Tem que ter também o amor filho, que é a amizade, aquele companheirismo. Tem que haver esses 3 tipos de amor, no mínimo, no casamento. Então, você começa a abrir mais a mente e entender o que é amor. E muita gente acha que o amor é um sentimento, e não é um sentimento. O amor é uma decisão, você decide amar a pessoa dessa forma, porque você não espera ser correspondido para demonstrar esse tipo de amor. Se você esperar ser correspondido, muitas vezes você não vai demonstrar. E se você não demonstra, o outro, se tiver a mesma mentalidade, também não vai demonstrar, então vocês não vão se amar. Entendeu? Por isso que essa palavra amor dentro do casamento, ela não tem sustentado muito o casamento, quando você não tem o entendimento correto do que é amar. Então, para que fique mais claro, para você entender um pouco do relacionamento, eu uso muito a palavra respeito. Se você usar o respeito dentro do casamento, você vai conseguir ter um bom relacionamento, um bom casamento. Casamento perfeito não existe, mas você pode ter um bom casamento se houver o respeito. E o respeito ele vai incluir várias coisas. A fidelidade, que você respeita o seu cônjuge, então você vai ser fiel, você não vai adulterar. Se você respeita, você vai suprir as necessidades do seu cônjuge, que você respeita e sabe que o outro tem necessidades, tanto a necessidade na área íntima, né, sexual, quanto as necessidades físicas da pessoa, no sentido de quando o homem é o mantenedor da casa, você saber que a mulher precisa ir a um salão de beleza, cuidar da sua aparência, ela precisa de roupas, ela precisa de perfume, de produtos de beleza e por aí vai. Se cuidar, você respeita ela, são necessidades que ela tem e você vai chegar junto e suprir essas necessidades. Respeito. Você vai respeitar também as limitações que a sua esposa tem, coisas que às vezes você quer que ela mude e ela nunca conseguiu mudar, depois de 10, 15, 20 anos de casamento, nunca mudou, então você vai respeitar que é uma limitação dela e não vai separar por qualquer motivo, como eles faziam no passado. Você não vai separar por isso. Ela lhe traiu? Não. Separar por quê? Nem dentro no sentido da traição, Deus não manda separar, Deus quer que você perdoe. Imagine em outras coisas, certo? Então, respeito. O respeito ele é muito importante dentro do relacionamento, para que realmente haja essa cumplicidade. Né? Você respeitar as limitações do outro e assim viver essa vida harmoniosa dentro do casamento. E é o que eles não tinham entendido ainda. Então se eu não posso repudiar a mulher por qualquer motivo, não convém casar. Aí Jesus vai explicar, nem todos são aptos para receber este conceito. Porque nem todos têm essa capacidade de respeitar outra pessoa, de viver a vida conjugal, de viver entre 4 paredes com outra pessoa, respeitar as limitações, respeitar as dificuldades, entender o outro, ouvir. Você precisa de tempo para isso. Casar não é só casar e ter a lua de mel e pronto, não. E viver com base naquilo. Casamento é cumplicidade. Você precisa entender a outra pessoa, você precisa ouvir, às vezes sentar, chorar com o outro, sorrir com o outro, desfrutar de momentos bons e momentos difíceis. Isso é casamento. E nem todos são aptos para isso, porque nem todos entendem isso.
e acabam, casa para satisfazer só um desejo carnal e vive a vida conjugal inteira desprezando o outro. E isso não agrada a Deus, né? Tem que viver a vida comum do lar. Você precisa de tempo, investir tempo no casamento, para que assim você tenha um bom casamento. E vale a pena. Não é como os discípulos estavam dizendo, não convém casar. Depende. Se você não tem essa capacidade, você não é apto para isso, não case. Não case. Mas se você é apto, case. Porque Deus fez homem e mulher. Entendeu? Deus fez o ser humano para quê? Para casar mesmo. Mas nem todos são aptos. Mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença. Pessoas já nascem sem essa aptidão para o casamento, né? Há outros a quem os homens fizeram tais, por algum tipo de violência física, alguma coisa, não tem a possibilidade de casar, né? Por algum problema físico. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, ou seja, foi uma opção da pessoa não casar. Não, eu não quero casar porque eu quero ter mais tempo para o reino de Deus. Com isso aqui você entende a questão do tempo que eu falei, ó, por causa do reino dos céus. É porque os casados não vão para o céu? Não. O solteiro vai, o casado também vai, certo? É por causa do tempo. Porque o casamento exige tempo. Você se dedicar ao outro, à família, ao cônjuge, aos filhos, exige tempo. E aí tem algumas pessoas que decidem, como diz aqui, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Elas decidiram dedicar mais tempo da sua vida para o reino de Deus, para se dedicar na obra de Deus. Não é porque Deus proibiu as pessoas de casar, não. Aqui é opção, a pessoa tem a liberdade para escolher, né? Nesse último quesito. Mas aí ele vai concluir dizendo, ó, quem é apto para o admitir, faça o quê? Admita. Quem é apto para o casamento, case. Certo? Se você é apto para isso, case. Não vive sem casar, não. Tá bom? Porque é melhor casar do que viver. Ninguém lembra desse versículo? Abrasado, né? Amancebado, né? Ou outras palavras aí. Viver tendo casos de namorico e com fornicação e coisas erradas, imoralidades sexuais e por aí vai. Se é para viver assim, é melhor se casar. Entendeu? Então, se não consegue se consagrar solteiro, case, que é melhor do que viver abrasado. Nós vamos concluir por aqui, irmãos, porque é onde encerra esse contexto, né? A partir do versículo 13 em diante aí, já vai começar outro contexto, e aí para não quebrar essa linha de raciocínio, nós vamos concluir aqui. Próximo domingo a gente continua a partir do versículo 13, certo? Então, observe, se você tiver ficado com alguma dúvida, pergunte, não fique com dúvida, certo? De forma resumida, vamos tentar resumir só para a gente entender sobre a questão do divórcio. Deus quer que o ser humano se divorcie? Ele dê esse mandamento? Não. Bem claro, não. Só há uma exceção e, por entendimento, uma segunda exceção, que eu citei, né? Adultério e risco de morte. São esses entendimentos que temos, onde há a permissão, não o mandamento, permissão. Mas, acima disso, Deus quer a restauração. É isso que é a prioridade de Deus, né? Porque o que Deus uniu, não separe o homem. É esse o desejo de Deus, é a vontade perfeita do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pedimos perdão por nossos pecados, te agradecemos, ó Pai, pela Tua Santa Palavra, que nos ensina a cada dia a Tua vontade, pedimos, ó Pai, um coração quebrantado para nos submeter à vontade do Senhor e fazer o que te agrada, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre a noite, sobre a semana, a vitória, Pai, sobre o mal, sobre o pecado, para que possamos honrar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, que Deus os abençoe.